Fórum debate a inovação na prática. Exportações de abril caem aos níveis da crise de 2009. Clóvis Tramontina recebe o mérito industrial da CNI. A capacidade de ligar pontos que já existem no presente, seguindo alguns passos, seria o principal diferencial dos empreendedores que enxergam à frente do seu tempo. A ideia foi defendida pelo especialista Rowan Gibson, palestrante do 2º Fórum de Inovação do Sistema Fiergues. Esses processos foram batizados pelo especialista em inovação empresarial Rowan Gibson como as 4 lentes. A principal delas seria desafiar ortodoxias. Um exemplo é a situação na qual o líder reprime as ideias de um novo funcionário sem que haja um critério pré-estabelecido. Esse comportamento, segundo ele, é uma das maiores dificuldades no processo de inovação. O tema central dessa edição do Fórum foi a gestão da inovação na prática. Gibson citou casos como o do Google, que é a maior companhia de software do mundo sem vender produtos. O executivo do Instituto Fraunhofer, Marcus Will, entidade parceira na implantação dos Institutos Senai de Inovação e de Tecnologia no Brasil, deixou um recado para os empresários do país. Bem, primeiro de tudo, eu penso que é importante que a gente perceba que inovação não precisa ser um grande avanço. Podem ser pequenas coisas. E é isso que eu acho que as empresas brasileiras podem fazer em vários meios, tanto no pensar em um produto, e como gostamos de dizer, tropicalizar este produto para uma serventia real, mesmo os que vêm de outros países. E a outra coisa é como as empresas operam internamente. Existem muitas pequenas ações que podem gerar mudanças significativas, pequenas coisas nos processos para aumentar a produtividade. E isso, eu acho que é algo que as companhias brasileiras têm potencial. Também participaram do fórum o designer Dave Hakens, da Holanda, com um smartphone modular, e William Bond, diretor da Bondman Química, que lançou o único lubrificante do mercado livre de óleo. Conforme lembrou o vice-presidente do Fiergues, Ricardo Felizola, mais de 14 mil pessoas já circularam pelo sistema Fiergues em eventos de inovação. O empresário Clóvis Tramontina recebe a Ordem do Mérito Industrial da Confederação Nacional da Indústria. A condecoração é um reconhecimento às lideranças que contribuem para o crescimento do país e o bem-estar da sociedade. Uma indústria fundada em 1911 que se modernizou ao longo dos anos e manteve sua essência genuinamente brasileira. Essa é a Tramontina, da cidade de Carlos Barbosa, que produz 18 mil itens divididos em 10 unidades fabris. Em reconhecimento ao trabalho desenvolvido na presidência da empresa desde 1992, o empreendedor Clóvis Tramontina foi condecorado com a Medalha do Mérito Industrial da Confederação Nacional da Indústria em cerimônia realizada na Fiergues. A Tramontina aposta em produtos made in Brasil, tá? A partir de investimentos na qualificação de suas equipes em tecnologia e inovação. São eles que irão proporcionar a retomada do crescimento do Brasil, este país singular e privilegiado. A Ordem do Mérito Industrial foi criada pela diretoria da CNI em 1958 e é destinada a premiar personalidades de instituições que prestaram serviços relevantes à indústria e ao desenvolvimento econômico e social do país. Exportações gaúchas recuam 1% em abril. O resultado avaliado pela Fiergues é o mais baixo desde 2009. As vendas externas gaúchas recuaram 1% em abril em comparação com o mesmo mês de 2014 e somaram 1 bilhão e 650 milhões de dólares. A indústria apresentou queda de 5,1% e foi responsável por 923 milhões de dólares. Materiais elétricos com queda de 48%, máquinas e equipamentos, menos 15,9% e tabaco, menos 15,6%, tiveram as maiores reduções. Os destaques positivos foram metalurgia, alta de 33,3%, e químicos, mais 30,3%. Por outro lado, as exportações de produtos básicos evoluíram 5,5%. A China garantiu a liderança entre os destinos com 612 milhões e 800 mil dólares, um aumento de 6,1%.
A Argentina veio na sequência, mesmo com queda de 7,5% das encomendas, e totalizou 101 milhões de dólares. Os Estados Unidos, terceiro colocado, reduziu em 4,6% sua solicitação, ao fechar o mês com 91 milhões de dólares. As importações totais caíram 25,4% no período, somando 927 milhões de dólares. Entre janeiro e abril, em comparação com o mesmo período do ano passado, as exportações do estado desaceleraram 3,8%, com retração de 7,7% da indústria. Industriais apresentam demandas ao ministro Miguel Rossetto. Elevada carga tributária, falta de infraestrutura, insegurança jurídica, morosidade nas licenças ambientais e oneração das exportações. Esses são alguns dos principais gargalos abordados pelo presidente da Fiergs, Heitor José Miller, e pelo Conselho de Vice-Presidentes da entidade, em reunião com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rossetto. Ele garantiu que os temas serão levados e tratados com a presidenta Dilma Rousseff e demais ministros. O projeto de expansão da celulose rio-grandense foi detalhado na reunião de diretorias Fiergs-Ciergs pelo diretor-presidente da empresa, Walter Lídio Nunes. Segundo ele, o investimento é de quase 3 bilhões de dólares e a capacidade de produção vai quadruplicar ao atingir 1.800.000 toneladas de celulose por ano. A operação, que iniciou as atividades em maio, vai contribuir com um aumento de 1,1% no PIB gaúcho. Já o cientista político e professor do Instituto de Ensino e Pesquisa de São Paulo, Carlos Mello, abordou o tema Brasil, a casa caiu? Ele não vê com muito otimismo o futuro imediato do país. Com a popularidade em baixa e sem pacificar o Congresso Nacional, a presidente Dilma Rousseff tem problemas para governar. Segundo Mello, as federações industriais e os empresários têm papel fundamental na reforma política. Uma comitiva de 14 empresários da França, Bélgica e Marrocos esteve na Fiergs para conhecer a realidade do Rio Grande do Sul e criar relações para futuros investimentos e parcerias. O grupo foi liderado por Brigitte Simberg-Witt, representante da Associação pelo Progresso e Gestão, fundada na França. Em 2014, o Estado exportou 241 milhões de dólares aos franceses. Uma comitiva chilena esteve na sede da Fiergs para tratar do projeto Corredor Bio-Oceânico Central, que vai fazer a integração física da América do Sul, interligando os oceanos Atlântico e Pacífico. A rota, de 2.472 quilômetros, irá de Conquibo, no norte do Chile, até Porto Alegre, passando pela Argentina. Após o intervalo, especialista aponta estagnação da economia brasileira e feira movimenta setor florestal gaúcho. A atração pelo desconhecido e a capacidade de inventar o próprio mundo fazem parte da natureza humana. Transformar estas vocações em profissões faz parte da natureza do Senai. São escolas técnicas de nível médio, uma faculdade de tecnologia e centros tecnológicos com capacidade de qualificar os alunos, certificar e desenvolver produtos para as indústrias. Fiergs Senai. Educar para transformar. Especialista da Associação Contas Abertas alerta para a estagnação da economia brasileira no curto e médio prazos. Uma queda de até 1,3% no PIB para 2015 e crescimento modesto para 2016. Perspectivas nada favoráveis para curto e médio prazos. Esse foi o cenário desenhado pelo fundador e secretário-geral da Associação Contas Abertas, Gil Castelo Branco, durante o Fórum de Economia Fiergs-Ciergs. Outro ponto destacado por Branco é a falta de unidade entre legislativo e executivo em relação às soluções que a economia brasileira precisa. Ao mesmo tempo em que o governo promove um ajuste fiscal, o Congresso Nacional autoriza novas despesas, como o aumento do judiciário, como alteração no fator previdenciário, enfim, como aumento de todo o salário da cúpula, né, dos três poderes, enfim, triplicando os recursos do fundo partidário. Então, eu acho que essa incoerência de cada um está puxando para um lado, ela mostra que não há uma unidade em relação às soluções que a economia brasileira precisa. Micro e pequenas empresas em foco. 2 eventos em Porto Alegre debatem questões envolvendo companhias desses portes. O ministro das Micro e Pequenas Empresas, Afif Domingos, esteve em Porto Alegre para debater as mudanças no Super Simples. Entre elas está a elevação da faixa de enquadramento das indústrias de R$ 7.200.000 para R$ 14.400.000.
A redução de faixa dá para ele fazer um planejamento a mais longo prazo. E segundo, ele só vai pagar o imposto sobre a diferença da nova faixa. A anterior ele continua na mesma. Ele não muda em tudo como é atualmente. Portanto, o sistema atual é um sistema que precisa de revisão. Tá? E segundo, o ponto mais polêmico, que seriam os estados, que reclamam tanto, nós travamos o limite em 3.600.000. Portanto, não tem o estado o que reclamar. Já o anteprojeto do Estatuto Estadual das Micro e Pequenas Empresas foi apresentado pelo deputado estadual Thiago Simon. O objetivo é desburocratizar e promover a melhoria do ambiente institucional para os pequenos negócios do Rio Grande do Sul. O projeto propõe o fortalecimento da Rede Sim para reduzir os mais de 190 dias necessários para abrir uma empresa por aqui. As MPEs gaúchas geram 66,2% dos empregos formais. No estado, 40% das micro e pequenas companhias estão no setor de serviços, 40% no comércio e 11% na indústria. Feira da Floresta reúne expositores da cadeia de base florestal, que gera mais de 11 bilhões de reais no estado. Nova Prata, região serrana do Rio Grande do Sul. A cidade sediou a 5ª Feira da Floresta, com dezenas de empresas do setor florestal do Brasil. Em visita ao evento, o presidente da Fiergs, Heitor José Miller, ressaltou a importância do segmento para a economia. No estado, o setor movimentou em 2014 11 bilhões e 300 milhões de reais, o que representa cerca de 5% do PIB gaúcho. Hoje, ocupa apenas 2% da área, o que dá mostras de que há espaço para crescer. Para que o setor cresça no estado, a gente tem que criar condições favoráveis de estabilidade para o investidor. Então, um aspecto importante é a questão do licenciamento, tem que ser um sistema ágil para que permita ao investidor desenvolver seus projetos com rapidez e que, ao mesmo tempo, crie uma segurança de longo prazo, até porque a característica do nosso setor é o longo prazo. A gente não tem como instalar uma indústria o ano que vem. Então, é preciso que haja um cenário de longo prazo que crie segurança para o investidor, que ele saiba que ele pode instalar a sua unidade, porque ele vai ter garantia de suprimento da matéria-prima. O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Rio Grande do Sul participou da feira por meio de uma parceria com o Senai do Paraná, que disponibilizou uma unidade móvel de treinamento com simuladores de corte florestal. Os gargalos de infraestrutura e o déficit nas contas do governo estadual estiveram em pauta na reunião entre o presidente da Fiergs e empresários da região. De acordo com Miller, para suprir a dívida atual, seria necessário elevar o ICMS de 17% para 31%, algo que ele defende ser inviável. O secretário estadual de Minas e Energia, Lucas Redecker, apresentou os próximos passos do Plano de Eficiência Energética, que vai ser elaborado pela pasta. Ele solicitou ao presidente da Fiergs, Heitor José Miller, apoio da entidade na coleta de dados referente ao setor produtivo gaúcho. A ideia é que seja um plano de Estado para os próximos 10 anos. O plano energético está nessa fase de debate, desenvolver e de buscar informações. Posterior a isso, nós compilaremos tudo isso e até o final deste ano, começo do próximo ano, teremos este plano pronto. E aí, depois do plano pronto, nós começaremos também a encaminhar os órgãos competentes para que nós possamos fazer zoneamentos prévios e acima de tudo, o trabalho com as concessionárias e cooperativas de energia elétrica para que elas, ao lado do planejamento do Estado, atendam esta demanda para o futuro do Estado. O encontro com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Fábio Branco, tratou da 18ª reunião conjunta do Comitê de Cooperação Econômica Brasil-Japão, que ocorre entre 31 de agosto e 1º de setembro, uma parceria com a CNI e sua congênere japonesa Nippon Kendaren. Cerca de 100 empresários do país são esperados. Já o secretário estadual do Trabalho e do Desenvolvimento Social, Mick Breyer, e o diretor-presidente da Fundação Gaúcha do Trabalho e da Ação Social, Juarez Santinon, tiveram como pauta questões trabalhistas e a situação do Parque de Recreação do Trabalhador de São Leopoldo. O secretário estadual do Planejamento e Desenvolvimento Regional, Cristiano Tatti, abordou as parcerias público-privada e as concessões como opção para investimentos do Rio Grande do Sul em reunião do Conselho de Infraestrutura da Fiergs. Eu acho que não tem outra alternativa para a qualidade de serviço ser bom, uma concessão e uma PPP, né,
sob o ponto de vista de investimento, o Estado não tem outra alternativa. O Rio Grande do Sul, a gente sabe que tem uma situação muito ruim sob o ponto de vista econômico-financeiro, é a maior dívida entre os estados brasileiros, e isso é uma coisa que aconteceu nos últimos quase 40 anos, né? O Programa de Desenvolvimento Associativo da Confederação Nacional da Indústria reuniu em Porto Alegre representantes de 20 sindicatos industriais do setor de calçados de várias regiões do país. No encontro, denominado Intercâmbio de Lideranças Setoriais, foram compartilhados conhecimentos, experiências e boas práticas, além de analisados os principais desafios para a competitividade. A regulamentação da Lei Anticorrupção brasileira exige que as empresas se preparem para programas de integridade e combate à corrupção em seu meio. Por isso, o Conselho de Assuntos Tributários, Legais e Financeiros da Fiergues realizou o seminário Lei de Combate à Corrupção no Cotidiano das Organizações. Sua empresa está preparada? Veja a seguir: Escola de Curtimento do Senai completa meio século e IEL promove curso de inovação. Para o SESI, a educação transforma curiosidade em descobertas, inércia em movimento, trabalho em qualidade de vida. Por isso, o SESI desenvolve projetos culturais, atividades esportivas, ações de responsabilidade social e de saúde aos trabalhadores da indústria e suas famílias. Fiergues SESI. Educar para transformar. Escola de Curtimento do Senai comemora 50 anos e se transforma em Instituto Senai de Tecnologia em Couro e Meio Ambiente. A mudança vai ampliar ainda mais os serviços oferecidos. No dia 5 de maio de 1965, iniciavam as atividades da primeira Escola Técnica do Senai no Rio Grande do Sul, a unidade de curtimento de Estância Velha. A cerimônia oficial de inauguração, em 1967, teve a presença do então presidente Costa e Silva. A estrutura foi idealizada por empresários, com a ajuda da prefeitura da cidade. Depois recebeu o apoio da Fiergues e passou a ser dirigida pelo Senai. O industrial Paulo Miller foi um dos fundadores e relembra o período. Olha, a história é importante, interessante, porque nós tínhamos já a matéria-prima disponível e o mercado, para consumir essa mercadoria, exigia evolução tecnológica. E nós não tínhamos técnicos aqui no Brasil, então vinham os técnicos de fora, especialmente do leste europeu, que veio a maior quantidade de técnicos, da Alemanha, portugueses também, italianos vieram muito para cá, técnicos. Mas eram técnicos que estavam de uma outra região, de um outro país, onde o clima era diferente, os produtos químicos que eles dispunham eram diferentes, e nós tínhamos, então, uma dificuldade, não conseguíamos fazer aqui aquilo que eles faziam lá fora. E isso nos levou ao ponto de que aqueles líderes do setor coureiro, na época de 1960, que foi, chegaram a essa conclusão que precisávamos criar uma escola nacional, e era aqui o Rio Grande do Sul o lugar, porque era, na época, era o centro curtidor, era o Rio Grande do Sul, né? A matéria-prima também, a que maior disponibilidade que existia, era no Rio Grande do Sul. A escola é referência dentro e fora do Brasil e já recebeu alunos da América do Sul, do Norte e da Ásia. Presente em mais da metade das 5 décadas de existência da unidade, a instrutora Janete repassou seu conhecimento a boa parte dos quase 2.700 profissionais capacitados. Hoje a escola está moderna, ela está inovadora e tem muita tradição no sentido de que é uma escola única nas Américas. Tem poucas escolas dentro do nosso planeta, formando profissionais que transformam a pele do animal em couro. E isso é uma coisa que é uma arte, né? Quem entra nesse mercado sabe que transformar uma pele de um animal em couro e esse couro ser aplicado para o mundo é uma pesquisa, é um alquimista, né? Para os estudantes, a oportunidade de estar em uma instituição de tradição na área é gratificante. Acho que além de todo o conhecimento que eu aprendi também a lidar com a maturidade. Então eu tive muito mais responsabilidade depois de começar a fazer trabalho e tudo isso ajudou então a desenvolver projetos. Então tudo isso está agregando valor para o meu futuro.
Eu fico bem orgulhosa, então, por fazer parte dessa história, né? E dos 50 anos estar participando aqui, então isso para mim é o mais gratificante de tudo. Eu acho importante porque ela é uma das principais escolas do mundo, né? E é a tradição dela e a formação que ela nos oferece é uma formação excelente. E acho que também a qualidade do ensino também é uma referência nessa área. Era uma área que eu não conhecia, né? Não tinha conhecimento, achei bem interessante e eu tenho vontade de seguir carreira, também fazendo formação, graduação, também em engenharia química, especialidade nessa área. Se Paloma e Vitor representam o futuro, Francisco tem seu passado e presente ligados ao da escola. O atual presidente do Conselho Consultivo do Instituto caminhou por aqui pela primeira vez há exatos 50 anos. Ele fez parte da turma número 1 de curtimento e acompanha de perto as transformações. Hoje a escola está numa nova fase, já passou Centro Tecnológico do Couro, hoje já é Instituto do Couro. Isso tudo é buscando o aprimoramento, acompanhar o dia a dia da evolução do ramo de curtimento. E sem dúvida o que a escola precisaria hoje, e nós estamos fazendo isso, é se internacionalizar com a credibilidade dos institutos, né, principalmente na Europa, que nós já temos todo o equipamento aqui, só não temos ainda o reconhecimento do mundo inteiro. Por isso a escola tem participado agora de feiras internacionais, botado a presença que nós temos o couro e nós temos aqui um instituto que faz todas as análises necessárias para testar que esse couro é de boa qualidade. Não precisa que os alemães ou os ingleses venham aqui atestar o que acontecia até então. Carinhosamente conhecida como Escola de Curtimento, em novembro deste ano, ela começa a funcionar oficialmente como Instituto Senai de Tecnologia em Couro e Meio Ambiente. Além de preparar profissionais, seus laboratórios oferecem, desde 1980, serviços para as indústrias, incluindo metrologia, consultoria, pesquisa e desenvolvimento de produtos e processos. Entre eles estão análises de substâncias restritivas para exportação, de águas e efluentes industriais, além do controle de qualidade do couro. O Instituto atende várias indústrias do país. Uma delas é a JBS Couros, de Montenegro. Muitos funcionários que trabalham aqui passaram pela classe de Estância Velha. E a oportunidade, por que não dizer, é um sonho realizado que a JBS, junto com o Senai, está proporcionando a cada um de nós. No caso da primeira turma são 12. Eu, no caso, tenho já algum tempo trabalhando na área. Isso eu comecei a trabalhar no Ceará, eu sou do Ceará. E agora, por último, estava trabalhando no estado de Goiás, da onde daí veio a oportunidade de estar aqui, realizando esse projeto junto com a JBS e o Senai. Toda e qualquer análise hoje a nível industrial em que a planta hoje não está, que são raros, mas a gente faz a contraprova, hoje a gente utiliza o trabalho do Senai, por ser uma instituição hoje com os laboratórios muito bem montados, né? Eu diria assim de classe A hoje, então muita coisa a gente troca ideias com o Senai e com os nossos laboratórios também. Para os próximos 50 anos, a Escola de Curtimento já tem sua meta definida: ser referência internacional como Instituto Tecnológico em Couro e Meio Ambiente. Especialistas da Universidade de Stanford abordam estratégias e mindset para acelerar a inovação em programa de educação executiva do IEL. A chuva e as paisagens da Serra Gaúcha são um convite para descansar e também apreciar as belezas da região. Mas no caso desses executivos, o objetivo é outro: debater e aprender sobre estratégias de inovação. Eles participaram do curso do Instituto Evaldo Lodge, em parceria com a Universidade de Stanford, que integra o Programa de Educação Executiva do IEL. Cerca de 50 empresários receberam os ensinamentos de especialistas como Marta Ruschel. Os problemas que o mundo enfrenta são globais, como a urbanização e questões demográficas. A habilidade de conectar mentes ao redor do mundo pela internet e pela tecnologia da comunicação está acelerando as mudanças em todos os campos. Isso significa que devemos incorporar um pensamento global que torne as tomadas de decisões as melhores possíveis. O professor Neil Jacobsen abordou a inteligência artificial e de que forma ela pode ser utilizada para inovar e beneficiar a tomada de decisões. Para os empresários, essa é uma boa oportunidade de pausa para reflexão.
É surpreendente a rapidez com que as coisas estão acontecendo e a gente ficar imaginando e projetando os próximos anos, né? E a gente fica então realmente com esse sentimento de que é uma realidade que a gente vai ter que, de uma forma ou de outra, absorver e entender e implantar, né? E vai fazer parte do nosso dia a dia. A educação é base para tudo e eu acho que se a gente entender quanto falta para conhecer, ter a humildade, e isso é muito importante, estar sempre humilde para ver que a gente sabe um pouquinho e tem muito por conhecer. Portanto, independente da educação executiva, eu sou muito a favor da educação. A educação nos fará melhor. A educação executiva, obviamente, vai fazer as empresas melhores. As empresas são participantes ativos na sociedade e são importantes, portanto, para a sociedade, para o desenvolvimento. Quanto melhor conduzidas, quanto melhor manejadas, melhor para todos nós, melhor para o país, melhor para o mundo. O curso, que está na 6ª edição, envolve temas de interesse das indústrias gaúchas e nacionais. E essa é uma atividade que é importante e que a gente está estimulando cada vez mais, nós, do Nacional, para que outros estados também o façam. No caso do Rio Grande do Sul, essa já é a 6ª edição, então é o 6º encontro empresarial de capacitação para executivos. Cada ano com uma abordagem diferente, esse ano especificamente com foco em inovação, já que é o tema que hoje talvez esteja mais em voga e que seja realmente portador de futuro. O presidente do Conselho Nacional do SESI, Gilberto Carvalho, realizou visita institucional a Fiergues, onde foi recebido pelo presidente Heitor José Miller. Ele também conheceu o Centro de Atividades da cidade de Montenegro. Carvalho tem percorrido os departamentos regionais do SESI no país com a intenção de colaborar com o trabalho que vem sendo desenvolvido nos estados. Estou muito feliz de ver o trabalho que se realiza aqui, muito orgulhoso pelo SESI Rio Grande do Sul e esperamos estreitar cada vez mais os nossos laços. E há uma série de avanços que estão sendo praticados aqui que eu espero que a gente possa nacionalizar para todo o país. A Ação Global 2015, uma parceria do SESI com a Rede Globo, recebeu no Centro de Atividades de Cachoeirinha quase 9.000 pessoas. Os participantes tiveram acesso a serviços de corte de cabelo e maquiagem, carteira de identidade e de trabalho, além de exames de saúde. Realizado simultaneamente em todos os estados brasileiros, a iniciativa está em sua 28ª edição. Em Porto Alegre, o SESI realizou 42.700 atendimentos. Em pleno outono, o dia quente foi um convite para a prática de exercícios. Jogar capoeira, brincar ou dançar em vários ritmos, como é o caso desse animado grupo de senhoras ao som da banda da Brigada Militar. Assim foi a edição do Medida Certa no Parque Marinha em Porto Alegre, uma parceria do SESI com a Rede Globo. A caminhada reuniu mais de 5.000 pessoas que completaram o trajeto na busca por mais qualidade de vida. Também foram oferecidos serviços de pesagem e medidas, com a presença do preparador físico Márcio Atala. Esta edição da TV Fiergues fica por aqui. Até a próxima!